Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade às nossas aulas de administração hospitalar, o tema da aula de hoje é a importância da administração como gestão, correto? E dentro desse conceito, aí a gente entra contextualizando a administração é humanista ou capitalista. Percebam que é um questionamento. E aí, a nossa aula vai trazer conceitos que vão tentar responder esse questionamento, né? Será que hoje, dentro das organizações, é voltado mais para o processo humanismo ou é mais voltado para o processo numérico, capitalismo, certo? Onde as pessoas trabalham de uma forma competitiva, tentando somente almejar um resultado financeiro. E é isso que a gente discute hoje. Então eu convido você, a partir de agora, a prestar muita atenção, pegar o seu material, marcar, assistir esse vídeo com muita atenção, pessoal, porque a cada dia que a gente vai entrando dentro do espiral do conhecimento, como eu sempre falo, vamos montando um quebra-cabeça voltado a esse conhecimento tão importante e rico que é a administração vista como gestão, correto? E isso não é só importante na área empresarial, mas sim na vida humana como um todo, tanto na parte pessoal como profissional, correto? Então vamos aprender junto, convido vocês, né? O professor vai tentar passar o melhor do conhecimento administrativo e eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, que será de grande importância para o desenvolvimento da disciplina. Lembrando que as aulas, uma complementa a outra, uma se encaixa com a outra, então é importante assistir todos os vídeos, pessoal, certo? Vamos comigo. Dentro dessa temática, a gente tem alguns subtemas que movimentam todo esse contexto relacionado à temática de hoje, que é a administração. É humanista ou é capitalista? O primeiro conceito que a gente tem aqui na tela, que vai ser discutido, é a administração das organizações nos tempos atuais, correto? Como que está? Né? É o que vai tratar conceitos que vão envolver e vão direcionar nós a entender o que é uma administração voltada ao humanismo e que é uma administração voltada ao capitalismo. Com isso, a gente entra no segundo subtema aqui, que é uma menção fundamentada em cima do conceito básico de socialismo, dando um entendimento de humanismo, e o conceito básico de capitalismo, observando esse conceito numérico, correto? Das organizações e das pessoas também. Posteriormente a isso, a gente dá uma introdução à administração, ou seja, aonde a gente vai definir o conceito de administração humanista e administração capitalista. Feito isso, para finalizar a nossa aula e fechar com chave de ouro, a gente confronta a administração humanista e a administração capitalista na vida do ser humano e na vida das empresas, correto? E aí a gente finaliza e na próxima semana a gente volta com mais um conhecimento enriquecedor, né, que traz aí a administração, certo? Vamos lá, então vem comigo, vamos aprender junto aqui. Pessoal, primeiro slide de conteúdo aqui. Né? Como eu disse para vocês na previsão da aula, é a importância da administração como gestão. Como que é nas organizações? Certo? Então vamos lá. Primeiro conceito, olha na tela aqui. Sabe-se que a qualquer momento um indivíduo pode formar um grupo para iniciar um negócio. Correto? Então as pessoas, né, se juntam e começam a pensar para criar negócios. O intuito, claro, que a gente já viu na formação de uma empresa, que é composta por recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais. Primeiro, tem que gerar bens e serviços para uma sociedade e, consequentemente, ter um resultado. E isso vira negócio, tá? Ou seja, uma organização. Tá? As razões são muitas e variadas. O desejo de obter lucro, né, pode ser que libere todas as outras razões. Porém, existem outras que são tão importantes quanto a recompensa financeira, tais como, a gente vai observar cada uma, mas o interessante da gente relatar aqui, né, que o lucro é um objetivo, mas não é o único. Existem outros objetivos que vão formar, né, o processo
de desenvolvimento para alcançar a rentabilidade, ou seja, a lucratividade. Entendeu? Então, começar aí uma empresa, né, um desenvolvimento organizacional, pensando só em ganhar dinheiro, não vai chegar a lugar nenhum. Certo? Por quê? Porque são vários fatores que vão formar a condução da empresa, ou seja, a gestão da empresa, a gestão e o desenvolvimento administrativo para ganhar ou dar esse resultado lucrativo para o dono da empresa ou para os sócios da empresa, certo? E aí as pessoas se juntam para montar. Vamos lá. Primeiro quesito, né, que é importante um gestor ou nós, tendo ideia de ter um pensamento gestor, né, saber, olha só, primeiro, aqui ó, ser um grupo independente podendo aplicar suas próprias ideias, correto? Então, as pessoas se juntam para também montar organizações que desenvolvam próprias ideias, ou próprias ideias, criando uma identidade, uma cultura organizacional, certo? Só que essas ideias não podem ser somente do empresário em si, de uma forma centralizadora. Tem que ser algo que envolve todo um processo que conduz aqueles recursos que eu falei para vocês na aula passada, recursos humanos, financeiros, materiais e informacionais. Principalmente o recurso humano, que vão estar ali desenvolvendo todos os outros recursos. Entendeu? Então essas ideias têm que ser compartilhadas com um processo gerencial para sempre estar tomando decisões conscientes e não precipitadas, como a gente vê muita gente fazendo, principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, certo? Que é um tempo, né, que a informação é muito acelerada, que é rápido, que as pessoas querem resultado, né, da noite para o dia e não funciona esse processo. É um processo. É como se fosse subir uma escada, é como se fosse montar um quebra-cabeça, correto? Onde você tem que encaixar peça por peça, e isso vai tempo, por quê? Porque é necessário busca de conhecimento e muito comprometimento e trabalho. E isso não é fácil, como eu sempre falo para vocês. Segundo quesito, olha na tela aqui. Prestar um serviço ao público tendo uma aceitação e projeção social humana. Ó, prestar um serviço ao público. Esse serviço nada mais é do que quando uma organização empresarial ela desenvolve um produto ou um serviço pensando na sociedade ou no sentido daquele produto ou serviço vai ter para a sociedade, gente. Entendeu? Que vai fidelizar aquela pessoa como cliente e ele vai voltar a comprar não como um processo de obrigação, mas sim porque ele se satisfaz, que dá sentido naquilo que ele quer desenvolver na vida dele, seja na área pessoal ou na profissional. Outro, né, ponto importante é ter poder de reconhecimento. Conforme vai se desenvolvendo a empresa vai tendo eficiência e eficácia, que a gente, né, falou na última aula. O que acontece? A empresa vai tendo um reconhecimento, então ela vai superando os desafios e atingindo os seus objetivos, correto? Isso é de extrema necessidade para as organizações empresariais nos tempos que a gente vive. E por último, o último quesito é ter atividade que apresente um desafio. Porque empreender, pessoal, não é só ganhar dinheiro, mas é você superar desafios e dentro desses desafios vão ter situações problematizadoras, que a gente vai ter que criar alternativas que superem, né, essas situações e cheguem a um resultado que seja relevante para a empresa. Não só financeiramente, claro que é um dos pontos, mas que dê um crescimento, né, em pensamento, em conhecimento, num processo organizacional. E aí, sim, pode ter certeza que a lucratividade vai estar agregada, acoplada a esse processo. Correto? Mas como eu sempre falo, não é da noite para o dia. Isso requer comprometimento, muito trabalho. Certo? Vamos lá, continuando aqui. A administração das organizações nos tempos atuais. Repare esse conceito. Reflita sobre ele, pessoal.
Olha que vai dizer muitas coisas que vocês já sabem, talvez fica disperso, mas na hora que eu ler aqui ou que vocês lerem, vocês vão perceber que muito disso já aconteceu na sua presença em alguma organização empresarial, né? E você naquele momento talvez até se frustrou, mas na realidade não é a frustração que a gente quer. A gente quer criar um pensamento consciente que a gente possa mudar esse processo. Ah, professor, mas isso depende de um sistema, correto? Mas eu estou dentro desse sistema. Então eu quero filtrar a informação para fazer o melhor sempre. Isso é um processo gerencial, pessoal. Então preste atenção nesse conceito aqui, que é um de milhares de conceitos importantes para a gente desenvolver a gestão das empresas e da vida nossa, correto? Vamos lá. Atualmente, a administração das organizações está sendo submetida a uma série de modificações estruturais. Fato, sim, porque vai evoluindo o processo e as empresas têm que se movimentar, né? Aquele organismo tem que reagir, tá? Ou seja, impactos organizacionais. Empresas querem modificar, né, o seu modelo de negócio para conquistar mais lucro. Só que para isso esse modelo de negócio tem que ser acoplado ao desenvolvimento com eficiência do produto e do serviço para o resultado ser eficaz. É um processo que chega no objetivo que é esse resultado eficaz, certo? Vamos lá. Em especial, empresas privadas funcionam dentro de um contexto extremamente competitivo, né? E não competitivo e não colaborativo. Perfeito, né? Então, o que está acontecendo na atual gestão das empresas hoje, que é impregnada pelo processo num todo da empresa? As empresas hoje competem mais, mas compete com a concorrência? Não. Os gestores estão se competindo dentro das empresas. Competem entre eles e competem com funcionários. E os funcionários competem com os donos e competem entre eles. Mas isso é um problema cultural na empresa que tem que ser definido nas estratégias, no planejamento da empresa. Onde, a gente vai falar disso mais para frente, a missão, a visão e os valores esteja acoplado num processo que vai impregnar nos colaboradores que estão ali na empresa e principalmente nos gestores. Algo que seja eficiente para o resultado ser eficaz. Olha a complementação da aula passada, pessoal. Entendeu? Então, né, atualmente a administração das organizações está sendo submetida a uma série de modificações estruturais. Fato, ou seja, impactos organizacionais. Tem que ter melhor gestão no processo, em todas as áreas do segmento, tá? Em especial, empresas privadas funcionam dentro de um contexto extremamente competitivo e não colaborativo. Perfeitamente. As empresas não conseguem, principalmente as privadas, cobram do funcionário um resultado que naquele momento talvez ele não consiga dar. Mas por quê? Porque ele é menos capacitado que o outro que não está trabalhando ali? Não. É porque depende de um processo gerencial que tem que ser estimulado. Como eu sempre falo, é uma educação corporativa. Pode até se chamar educação gerencial, administrativa, corporativa, onde eu vou fazer com que os meus funcionários, que os próprios gestores desenvolvam um processo de bens e serviços que satisfaçam as necessidades e gerem expectativa na sociedade. E assim, o que vai acontecer? A empresa vai ser bem organizada. E aí o ato competitivo vai se transformar em colaborativo. Porém, o que pode acarretar numa política capitalista do qual, visa o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços e a capacidade de diferenciar e apresentar cada dia melhores resultados com menor quantidade de recursos. Entendeu? Então, perceba isso, pessoal, perceba só como é forte esse conceito, né? Quando acarreta uma política capitalista que só pensa em ganhar dinheiro e exigir do funcionário algo que naquele momento talvez ele não consiga fazer,
né, a empresa ela não prioriza o lado humano do processo. E infelizmente hoje, com todos os problemas que a gente vive no mundo, esse ato competitivo ele tem que ser aumentado. E quando eu falo em ato de competitividade, eu falo muitas das vezes que é um ato individual da própria pessoa. Então o ser humano a cada dia mais está ficando individual, seja na família ou dentro das organizações empresariais. E aí aquilo que é um organismo que tem que trabalhar em equipe, tomar decisões, não acontece na maioria das empresas. Por quê? Porque a decisão às vezes ela já vem com uma receita pronta, de cima para baixo, aonde não tem diálogo nenhum. Isso acontece demais, pessoal, principalmente em pequenas e médias empresas, correto? E aí, o que se faz? Tem que buscar conhecimento, tem que quebrar paradigmas, padrões, desengessar o processo, claro, não tirando a identidade da empresa, mas desengessar um processo, fazer algo diferente. E esse algo diferente requer busca de conhecimento para a tomada de melhores decisões. Correto? Ó, priorizando somente o aspecto capital e tecnológico e não social humano, é o que a maioria das empresas fazem, né? Só querem saber da tecnologia, da parte financeira, mas esquecem o lado social que forma o processo educativo de uma sociedade. Guarde isso que eu vou falar para vocês, talvez eu já falei em sala de aula, ou até mesmo na nossa aula anterior, mas veja só, né? Uma empresa, pessoal, ela tem que pensar de forma gestora, correto? A tecnologia ela é de extrema importância, mas não basta eu ter a tecnologia e não ter alguém que vai gerir esse processo de uma forma humana. Isso não acontece hoje. É estimulado na cabeça das pessoas que elas têm que ser individualistas. Por quê? Porque ela tem que ser competitiva. Até fala em trabalho em equipe, em gestão de pessoas, pô, legal. Só que na prática, às vezes não faz do jeito que era para ser feito. Entendeu? Infelizmente, a gente observa isso. Por quê? Porque mostra um mundo de facilidades. Então tem que quebrar paradigmas, alternar pensamentos, fazendo o quê? Criando uma sociedade que é educativa. Uma empresa não é somente criada para ganhar dinheiro, ela também é um processo de criar uma educação na sociedade. Ah, professor, mas a minha empresa não faz isso. Não faz, mas comece a fazer. Estava conversando com um empresário, né? E ele falou para mim uma vez, falou assim, olha, as coisas não funcionam como a gente quer, certo? Mas a gente tem que sempre estar persistindo no processo, tentando fazer o melhor sempre. E eu preciso de investimento, correto? Mas se eu não tenho, eu tenho que planejar melhor esse processo. Então eu tenho que saber priorizar, não ficar dependente de algo tecnológico somente, porque a tecnologia vai resolver. Não, a tecnologia não vai resolver. Pelo contrário, se ela for mal desenvolvida, ela vai criar mais problemas. Vocês sabem disso. E aí vai ocasionar problemas na gestão da empresa. Entendeu? Então aproveitem para entender esse conceito. Lembra que eu sempre falei para vocês, para a gente aprender eu preciso entender o processo. Para administrar a mesma coisa. Porque não é fácil. É difícil ser um administrador, ser alguém que está nessa área, porque tem que tomar melhores decisões sempre, e às vezes as pessoas não se preparam para ter essa tomada de melhores decisões. Continuando aqui, aí a gente tem lá o conceito, ou a questão, a administração socialista, considerada humanista, é capitalismo, na realidade a administração é socialista ou é capitalista? Entendeu? Então é algo para a gente refletir, e aí a gente vai refletir conforme vai passando os conceitos. Primeiro, aqui é um conceito bem básico, pessoal, do que é socialismo, mas não confunda o professor. O professor está fazendo campanha para ficar todo mundo em um ambiente só, né, sendo solidário um ao outro. Não é isso. Não é isso. Cada um tem que ter sua casa, cada um tem que ter honestidade e desenvolvimento.
mas nem todos têm a mesma oportunidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês, dentro desse conceito de socialismo. Olha que legal. Socialismo pautado no humanismo é uma doutrina política e econômica que surgiu no final do século XVIII. E se caracteriza pela ideia de transformação da sociedade em comunidade por meio da distribuição equilibrada de recursos e propriedades, diminuindo a distância entre ricos e pobres. Entendeu? Então, só olha como conceito legal. O socialismo não é o que muitos fazem por aí e falam, que é ficar dando comida para pobre, dando auxílio. Ah, senhor, mas está errado, porque você... Não. Eu sei que o governo faz parte de um processo que ele tem que gerir recurso, criando possibilidades de emprego. Perfeito. Mas as pessoas também têm que ter uma noção, né, de ser mais equilibrada, de administrar melhor suas riquezas, né, de fazer um pouco mais, mas não é o mais 0,5%, é o mais 100%, é dando o melhor, entendeu? Então, socialismo não é algo que é falado aí fora não, que as pessoas têm que ficar dando sua casa, seu carro, alimento para as pessoas. Não. Correto? O socialismo é a pessoa cuidar da outra pessoa dentro de um processo de particularidade. É uma doutrina política e econômica que surgiu onde? No século XVIII, quanto tempo? Caracterizada pela transformação da sociedade em comunidade. Por que em comunidade, pessoal? Porque o conceito de comunidade é comunhão. E se a gente pegar e pesquisar na Bíblia, você não vai ver uma palavra onde Deus ou Jesus ou alguém referenciou favela, comunidade, essas coisas, né? Não é isso. O conceito de sociedade, infelizmente, ele é um conceito individual. O comunidade é algo comunhão, é algo que traz, né? E aí na Bíblia não tem sociedade, não tem esse conceito individual. Por quê? Porque a gente tem que viver em comunhão. Por mais que hoje seja de extrema dificuldade, pessoal, mas é necessário. Então, muitos falam errado esse conceito. Falam que você tem que tirar do rico e dar para o pobre. Não. Nem o rico tem que dar e nem o pobre também tem que ser escravo. O socialismo aqui, pautado no humanismo, tem que ser o quê? Um equilíbrio. Correto? Onde essa diferença entre ricos e pobres tem que crescer também com conhecimento em si, né? Ou seja, e diminuir essa diferença entre o rico e o pobre. Não é só em dinheiro. Então é um processo educativo. O socialismo aqui está falando que tem que ser educativo o processo, que aí sim vai diminuir, né, o tamanho desse buraco da riqueza entre ricos e pobres. Mas as pessoas hoje que são ricas não estão nem aí para os pobres. E os pobres querem ficar ricos para não estar nem aí para o povo, para não viver em comunhão. Então, tanto o rico como o pobre não vivem em comunhão, porque cada um vive de uma forma individualizada e cada dia está se proliferando isso. E isso não é agradável. Correto? Isso prejudica as pessoas, prejudica as empresas no todo, porque o grau de competitividade é muito grande. Então o socialismo aqui é algo humano, tá? É humano, é algo humanizado, certo? Humanizado a ponto de ajudar um ou outro em comunidade, não um aproveitar do outro, como a gente vê aí os conceitos sendo passados, certo? Continuando, capitalismo, olha que conceito interessante. É um sistema econômico em que, por meio de produção e distribuição, são de propriedade privada e com fins lucrativos. Sim, a empresa produz e ela vai querer ganhar dinheiro com isso, fato. Decisões sobre oferta e demanda, né? Oferta é quando eu produzo e eu coloco para vender em uma grande escala. E demanda é quando as pessoas querem consumir esse processo, tá? Preço, distribuição e investimentos são feitos por corporações
em parceria com o governo. Muito interessante isso. Com isso, os lucros são distribuídos para empresários e políticos que investem em empresas defasando os salários que são pagos de uma forma miserável aos trabalhadores, no qual deixa a sociedade cada vez mais alienada e principalmente pobre. Fato. Fato. Ah, professor, mas quer dizer que você é contra o capitalismo? Não sou contra, mas eu acho que tem que ter um equilíbrio no processo. Porque olha só, né? O que acontece? Há uma enrolação aonde a sociedade em si, ela vive de forma individual e ela vive no meio de um jogo político entre, né, a política brasileira, o sistema econômico e as empresas. E na realidade não é isso a intenção da administração. É formar negócios para ganhar dinheiro, sim, mas para ter uma melhor distribuição de renda, uma melhor igualdade social. Coisa que a gente não vê tanto na parte social, no socialismo voltado para o humanismo, e no capitalismo é só número. Entendeu? O cara entrou ontem na empresa, ele tem que dar resultado. É um processo, pessoal. A gente viu no conceito de o que é ser eficiente e o que é ser eficaz. Para eu ter algo eficaz, eu preciso fazer um processo eficiente. Isso é gestão. Será que as empresas estão fazendo isso? Melhor. Será que as pessoas estão fazendo isso? Acho que são poucos, como são poucas empresas também. Continuando. O que é a administração socialista humanista? E o que é a administração capitalista? Vamos ver aqui primeiro a humanista. É um ramo das ciências sociais aplicadas que se caracteriza pela aplicação prática de um conjunto de princípios, normas e funções dentro da vida humana e das organizações, com o intuito de suprir as necessidades, superar expectativas do ser humano, ou seja, é fazer com menos, mais algo que tenha sentido para o desenvolvimento e crescimento do ser humano, desde aquele que é o empresário, funcionário, até o consumidor final. Tem que fazer sentido, pessoal. Não está fazendo. As pessoas estão trabalhando somente por um sentido só, que é o dinheiro. E o dinheiro não vai levar a nada enquanto ser utilizado de forma errada. Entendeu? Então há algo que deve ser feito, ou seja, abrir o conhecimento, o pensamento e melhorar esse conhecimento para tomar melhores decisões de forma consciente, correta. Administração capitalista, vamos lá. Ciência também chamada de gerenciamento e gestão de empresas, denominada a gerir recursos que se relacionam a um determinado ambiente, físico ou não, orientados para um só objetivo comum, a rentabilidade financeira, ou seja, a lucratividade sem respeito ao ser humano. Então é aquela pessoa que a todo momento está fazendo só algo para ela, pensando no lucro, no rendimento para ela. É o que mais tem na nossa sociedade hoje. Pessoas que são individuais, que não sabem trabalhar em equipe. Por quê? Porque não gostam de ser questionadas. E aí, o que acontece? Não se desenvolve, não cresce como pessoa. E o intuito da administração, quando a gente chama de socialista, pautada no humanismo, é fazer com que as pessoas entendam os conceitos que são relacionados a isso, que fazem parte do dia a dia das empresas e das pessoas. O que é a administração capitalista? Agora vamos ver o conceito dele. Ciência, também chamada de gerenciamento e gestão de empresas, até aí tudo bem, denominada a gerir recursos que se relacionam num determinado ambiente. Entendeu? Então, é necessário gerenciar esse processo. Né? A rentabilidade econômica financeira, ou seja, a lucratividade sem respeito ao ser humano. Então a administração capitalista, às vezes, ela não respeita o ser humano, às vezes não, quase sempre. Por quê? Porque o dono da empresa, às vezes, ele foi criado dentro de uma cultura que fez ele ter esse coração, esse pensamento competitivo, e aí ele faz isso com os funcionários dele. E aí quando o funcionário tem uma outra oportunidade, ele não pensa duas vezes, ele vai embora.
Por quê? Porque ele está de saco cheio, ele está sofrendo. Correto? Então o certo é o quê? É fazer algo que melhore o desenvolvimento, né, colaborativo da sociedade humana. Isso está longe de existir ainda. Né? Então, ciência também é chamada de gerenciamento e gestão de empresas, denominada a gerir recursos que se relacionam num determinado ambiente físico ou não orientado, para um só objetivo comum, a lucratividade, que é chamada de rentabilidade econômica, ou seja, a lucratividade sem respeito ao ser humano. Entendeu? Então é necessário fazer esse processo, é necessário entender. E aqui a gente vem com um fluxograma, uma foto, né? Oportunidade de gerenciar rotinas diárias, melhorando as condições de execução das tarefas pessoais, no qual propicie o equilíbrio emocional e principalmente da sociedade humana. Então veja só, aqui nessa figura a gente tem vários itens que compõem esse processo e faz a gente refletir nesse conceito de ter a administração vista como uma gestão humanista. Primeiro, a administração humanista na vida do ser humano. Olha que legal isso. Vamos começar por aqui, ó. Qualidade de vida. Um ser humano que procura utilizar conceitos teóricos de gestão na prática, na sua vida pessoal ou na profissional, consegue visualizar, às vezes, coisas que outras pessoas não enxergam. Por quê? Porque você aperfeiçoou o seu conhecimento, você criou desafios a ser superados, utilizando o conceito teórico para desenvolver na prática de uma forma gestora. É isso que a administração humanista visa fazer na vida do ser humano. Correto? Então, oportunidade de melhorar rotinas diárias, melhorando condições de execuções, tarefas pessoais, no comprometer esse equilíbrio emocional. Então aí vem qualidade de vida, bem-estar físico. Aí você vai conseguir ter autoestima para fazer algo que seja para o seu bem-estar. Você está superando, né? Gerando expectativas também num todo. Harmonia, você vai amar mais aquilo que faz. Você vai amar mais trabalhar com aquelas pessoas de uma forma gestora, que seja eficiente e eficaz, correto? Equilíbrio das relações familiares. Aí eu pergunto, será que as famílias hoje são equilibradas ou desequilibradas? Para você pensar e refletir, entendeu? Equilíbrio nas relações laborais, ou seja, nas empresas. Se as famílias hoje são desestruturadas, será que as empresas vão ser estruturadas e desequilíbrios? Vão ter equilíbrios emocionais? Vai ter que ser muito bem liderada, pessoal, senão vai ter problemas. Outro, equilíbrio nas relações dentro da comunidade, na sociedade como um todo. Se nas famílias não tem direito, nas empresas também não, será que na sociedade vai ter esse controle? Se continuar desse jeito, não. Mas se a gente buscar aperfeiçoar sempre o nosso conhecimento, entrando dentro desse espiral, montando esse quebra-cabeça do conhecimento gerencial e administrativo, eu tenho certeza que vai ter pessoas que vão se portar melhor com você. Por quê? Porque você vai mostrar para ela, né, o entendimento que você tem desse conceito gerencial para a vida. Entendeu? Então aí, o que acontece? Você não passa de enganador, a pessoa confia em você. Sabe o que está faltando hoje, pessoal? Confiança. As pessoas não confiam em umas às outras. E não confiam naquilo que fazem. Então não sabem criar alternativas, né, assumindo a responsabilidade para solucionar problemas. Isso não acontece no dia de hoje. É mais fácil transferir a responsabilidade. Lembra lá? Né? Não sei se eu comentei com vocês, mas a teoria de Adão e Eva, onde Eva come o fruto, né? Mas e Adão onde estava? Adão estava próximo, Adão sabia. Eva come o fruto e depois dá para Adão. Adão, o que Adão faz? Come também. E aí, um acusa o outro e no final acusa a serpente. Por quê? Porque é muito mais fácil você transferir a responsabilidade para os outros. Então isso está acontecendo nas famílias, nas empresas, na sociedade como um todo, pessoal. Por quê? Porque esse conhecimento
administrativo ou conhecimento como um todo não está sendo utilizado de forma humanista, de forma gerencial. E aí isso está vindo ocasionar conflitos maiores, principalmente na geração que está iniciando no mundo. Crianças e adolescentes. Agora eu pergunto para vocês, como que vai ser daqui 10 anos? Daqui 15 anos? Se a gente vê todos esses problemas políticos que estão acontecendo, de barrar as pessoas a estudarem, como que será que vão ser os profissionais? Como que vão ser as empresas? A gestão das empresas? É para se pensar. Ah, mas o mundo evolui. Ele pode evoluir. Ele evolui realmente. Mas o ser humano tem que estar preparado para essa evolução. No nosso país, hoje, não está. O próprio país não é preparado para isso. Olha só o que está acontecendo, o caos político que envolve a saúde. A gente está falando de administração hospitalar. Será que o governo em si, não estou falando somente do governo federal, mas num contexto geral, governo federal, estadual e municipal, sabe gerir a saúde? Não entendem nem o que é administração vista como gestão, pessoal. E aí, como que vão ser as empresas? Como que vão ser os nossos hospitais, as nossas clínicas, os nossos profissionais? E você está cursando um curso onde você vai ser um profissional da área da saúde. Então você tem que entender, correto? Compreender esse processo para ser o melhor profissional. O que as empresas, seja privada ou particular, estão precisando hoje em dia são de profissionais que tenham um equilíbrio nas relações com a comunidade, que tenham qualidade de vida, que tenham bem-estar físico, harmonia, relações familiares equilibradas e laborais também. É isso que é necessário, pessoal. Mas só vai acontecer isso a partir do momento que compreender o processo, né, que forma um conhecimento gerencial, administração na vida humana. Entendeu? Então a administração tem que ser utilizada desse jeito, pessoal. Continuando, a administração humanista na vida das organizações. Oportunidade de gerenciar tarefas, visando alcançar produtividade, claro, bem-estar dos trabalhadores e rentabilidade, com a intenção de suprir as necessidades da sociedade humana. Perfeito! É quando uma empresa, ela planeja, ela organiza, ela executa, tem uma direção, ela controla e ela tem uma finalização do projeto. Baseado o quê? Na humanidade, na humanização. Ah, professor, mas e o lucro? O lucro está incluído aqui. Mas quando o processo acontece de uma forma aonde é bem gerenciada, aonde a empresa ela não entende somente como um negócio, mas como um processo de educação corporativa, ela consegue priorizar a humanização na empresa, ou seja, a administração ela é vista como gestão. A gente vai ver nas próximas aulas essas funções aqui. Funções chamadas de funções da administração, planejamento, organização, direção e controle. Entendeu? Então é um processo, gente. Por isso que eu falo sempre, assistam às aulas. Ah, mas ela é um vídeo longo, não importa. Tem conhecimento, pessoal. Aperfeiçoamento do conhecimento. Então é um quebra-cabeça. Cada aula vai montando uma peça. É contínuo. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem que compreender conceitos para utilizar na prática. Talvez, se isso fosse feito num contexto geral, a gente não estava sofrendo como está. Certo? As empresas não estão fazendo isso, grande maioria, e as pessoas também não. Por quê? Porque não entenderam que esse processo é um processo educativo, que tem que formar conceito no ser humano. Vamos continuar. Administração capitalista na vida do ser humano, olha só isso. É o gerenciamento das rotinas diárias, ostentando a melhoria das condições pessoais, dá uma olhada, de forma egocêntrica, egoísta, com o intuito de priorizar a aparência de ter algo financeiro e material, e não apenas ser um humilde ser humano social. Olha,
Olha que conceito que define. Garanto para vocês que vocês refletiram aí. Reflitam nesse conceito. Vocês devem ter falado assim, nossa, é o que está acontecendo hoje. É o que as pessoas estão vivendo hoje. Sim. Por quê? Porque dentro desse processo, né, quando a administração é de uma forma capitalista, somente no pensamento em competitividade e sem colaboratividade, o que vai acontecer? O ser humano quase não existe, é um número apenas. E um número não para empresas, mas para as pessoas. As pessoas estão tratando pessoas como números. E pessoas têm que ser tratadas como seres humanos. Não está acontecendo isso. E a cada dia está piorando a situação. Por quê? Porque não estão entendendo o conhecimento. Correto? Eu estou passando aqui uma forma para a gente aprender junto, para a gente entender esse processo junto. Então, o que acontece? Né? Quando esse conceito é utilizado somente de forma capitalista numérica, né? As pessoas não têm organização, não têm harmonia, o desequilíbrio emocional é altíssimo, péssima comunhão e a humildade, que é um valor que tem que ser impregnado no ser humano, quase não existe, pessoal. Passa longe. Por quê? Porque não é utilizado de forma correta. Continuando. Administração capitalista na vida das organizações. Olha agora. Porque vem do ser humano e vai para as organizações. Olha só. É gestão de tarefas visando alcançar produtividade. Ah, legal. Competitividade, faz parte. E não há humanidade dos trabalhadores. Então, as empresas, elas querem somente produzir. Ser competitivo. E o lado humano dos trabalhadores? Não existe. E aí vem muitas empresas falando, não, a gente tem a missão, a visão, os valores, a gente trata todo mundo como uma família. Será mesmo? Será? Na prática, talvez não aconteça isso. São poucas as empresas. E as empresas que fazem esse conceito de uma forma humanizada, elas têm melhores resultados financeiros. Por quê? Porque elas sabem entender a administração como gestão, correto? E não como um aspecto capital. Continuando esse conceito, priorizando a rentabilidade do capital financeiro, só pensam no dinheiro. E material em primeiro lugar, só quero ganhar e ter as coisas. Deixando a criatividade, né? E a necessidade do ser humano em último lugar. Ou seja, o ser humano para mim é descartável. Entendeu? Eu não considero a criatividade dele. Eu não reconheço a criatividade dele. Eu quero que ele produza e me dá retorno. Só isso. Não é assim. Entendeu? Não vai acontecer. E aí, o que acontece com isso? Olha só. Péssimo planejamento. As empresas que pensam nisso são péssimas em planejamento. Péssimas na organização, uma má organização. Não tem direção nenhuma, sem foco, sem controle, não monitora o planejamento, porque não existe. E aí a regressão da capacidade empreendedora. Muito se fala em empreendedorismo, mas pouco se faz. Por quê? Porque a administração, infelizmente, está sendo utilizada como um aspecto numérico somente. De forma individual, de forma competitiva. Ah, professor, mas quer dizer que a competitividade não pode existir? Não, tem que existir. Mas se não existir competitividade sem colaboratividade, sem colaboração, não vai se chegar a lugar nenhum. Ou melhor, vão criar mais problemas. E a administração, ela veio para solucionar problemas, para criar alternativas que solucionam problemas. Agora, se ela é utilizada de forma numérica somente, capitalista, ela vai criar mais problemas. Entendeu? E aí não tem, né, forma de desenvolver, as decisões vão ser totalmente erradas, totalmente precipitadas. Tá? Então, pessoal, a nossa aula tratou desses conceitos. E aí eu venho com a questão da semana para vocês refletirem, né? Conforme o seu entendimento, né, como você observa a administração, tanto na vida do ser humano, quanto na vida das organizações empresariais, ou seja, a administração é humanista ou capitalista? Justifique a sua resposta. Pessoal, simples assim. Se você viu essa aula toda,
e estudou os slides, prestou atenção, marcou aí os principais apontamentos que o professor passou, aprendeu junto com o professor, tenho certeza que você vai justificar essa resposta, ó, facinho. Correto? Então, fica aí para vocês. Pessoal, leiam as instruções, tá? É uma questãozinha só, mas isso vale muito, né? Ah, não é só a pontuação que o professor dá, não. É o conhecimento como um todo. Então, façam isso. Reflitam. E lembre-se, as aulas são contínuas. São contínuas. Não podemos deixar de assistir os vídeos e estudar os slides. É uma espiral, né, que forma um quebra-cabeça do conhecimento administrativo, onde a gente entende a administração como gestão. Então, cada semana a gente vai montando, né, o quebra-cabeça, vai encaixando uma peça nesse quebra-cabeça. Correto? Gostaria muito de estar dentro de sala de aula com vocês para poder refletir junto. Mas, infelizmente, a gente não está. Lembram só, a gente começou lá com ciência, arte, teoria, administração vista como gestão. E a cada dia a gente vai entrando mais dentro desse fundamento e vai moldando esse processo. Correto? Passamos na formação das organizações empresariais, onde foi discutida eficiência, né? Eficácia. Agora a gente entrou mais nesse conceito de administração humanista e capitalista, tanto na vida do ser humano como na vida das empresas. E aí a gente vai falar um pouco mais, depois de planejamento, organização, direção e controle, que a gente já mencionou aqui, mas a gente vai ver os conceitos. Então, vamos estudar, vamos formar melhores seres humanos. O nosso país, não estou falando de mundo, o mundo também, mas eu estou falando do nosso país, precisa de pessoas que querem ser, primeiro, seres humanos e depois melhores profissionais. Se continuar essa bagunça, nós não vamos ter nem seres humanos e piores profissionais. Correto? Não podemos deixar isso cair, não. Esse conceito tem que ser, né, feito de uma forma que agregue conhecimento. Certo? Então, falamos de todo esse processo da administração como se é humanista ou capitalista, tá? Dentro das organizações, observamos o que acontece nos tempos atuais dentro das empresas, certo? Então falamos num todo, correto? Deixei a questão para vocês refletir e aí na próxima semana a gente volta com mais desse conhecimento administrativo, visionando a gestão, certo? Então aqui eu deixo para vocês a frase da semana. O conhecimento é um talento, é um bem que exercido, gerido com dedicação, respeito, carinho e amor, é transformado em valores que educam e administram o saber da vida humana. Olha só, foi o que a gente tratou na nossa aula. Tem que ter valores, tem que ter conhecimento para gerenciar um processo. Aí sim, a gente vai ter melhores seres humanos, melhores profissionais, melhores organizações. Correto? Então reflita nisso. Obrigado pela aula, Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham entendido os nossos conceitos e até a próxima, né? O professor fica aqui esperando vocês, né, desenvolver as atividades. Qualquer dúvida, só chamar o professor, a gente está pronto para fazer aí apontamentos e aprender junto. Isso que importa. Fique com Deus. Até a próxima.